Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivone, sou responsável aqui pela Vitória Baby. Esses dias eu postei a foto de uma pasta e as meninas ficou tudo doido mandando mensagem perguntando sobre o passo a passo. Essa pasta eu desenvolvi ela conforme as minhas necessidades, que eu fiz para minha filha levar o caderninho dela para a escola. Olha que coisa mais linda. Da ursinha Mel, com o fechamento aqui todo em zíper. E eu prometi para vocês que eu ia estar trazendo o passo a passo dela. Eu vou estar ensinando vocês a fazer ela em outro tema, que com certeza ficará muito lindo também. Então vamos começar aqui pela aba da pasta. Eu já deixei uma pronta aqui para adiantar. Vou mostrar para vocês como que eu fiz esse acabamento aqui. Eu peguei um pedaço de 1,5 cm, marquei 1 cm com aquela canetinha que apaga com o calor do ferro. Marquei daqui pra cima 1 cm. O meio centímetro que sobrou aqui, eu cortei com a tesoura de picote para fazer esse detalhe lindo aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em cima do plástico cristal. Depois eu vou deixar as medidas para vocês. Vou passar uma costura bem na beiradinha. Aí agora eu vou pegar o acabamento do viés aqui. Vou colocar a frente com frente do material. E agora eu vou passar um pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Vamos virar aqui. E vamos rebater essa costura. Virar o material aqui e vamos fazer um pesponto. Bem na beiradinha. Vamos cortar aqui o excesso do viés. Ficou assim. Agora eu vou pegar a aba e o forro, vou colocar avesso com avesso e vou passar uma costura em todos os lados dela. Bem na beiradinha também, viu? Já costurei aqui toda a minha aba, cortei o excesso do forro. Agora eu vou pegar o meu bolsinho aqui, vou centralizar a ponta com a ponta aqui embaixo e vou passar uma costura para prender ele. Bem na beiradinha também. Esse bolso, gente, eu tô fazendo aqui com plástico cristal e tô fazendo ele um bolsinho simples. Mas pode ser feito também um bolso com zíper, tá? Fica muito bonito também. Mas como a pasta vai ter o zíper, o fechamento todo de zíper, aí eu tô fazendo esse bolso simples aqui. Agora eu vou pegar aqui o acabamento do viés e vou passar aqui. Só tomar cuidado na hora de vocês forem fazer, por causa disso daqui, olha. Esse eu passei o viés desse lado. Esse outro eu tenho que passar viés do outro lado, porque senão na hora de posicionar na pasta, se eu colocar do lado errado, o bolso fica de cabeça para baixo, tá bom? Aí eu vou fazer aqui, vou passar aqui o viés, frente com frente do material, vou passar um pé de máquina. Depois de feito isso, eu vou virar e vou rebater a costura também, fazer um pesponto. Joga todo o material aqui pra trás e passa o pesponto bem na beiradinha. Como sempre, retrocesso no começo e no final.
sempre gosto de fazer esse viés de acabamento, ele mais largos, com uns 3,5 cm. E aí eu jogo pra trás e depois eu refilo. Não corre o risco da gente costurar em cima e a costura não sair na parte de trás. Aí eu recorto o excesso. E o nosso bolso está pronto, a nossa aba. Agora, vamos para a parte do espelho. Para o espelho da nossa pasta, eu escolhi fazer o rostinho de uma cor e a parte de trás de outra cor. Mas vocês podem fazer também tudo em uma cor só. Aí, como eu fiz aqui cor diferente, eu vou passar uma costura para unir as duas partes. Aí eu coloco frente com frente e passo uma costura de um pé de máquina. Feita a costura, eu vou virar e vou rebater essa costura. Bem na beiradinha. E assim ficou a união da nossa peça. Agora eu vou estruturar ela e já volto para mostrar para vocês. Olha, eu trouxe para mostrar para vocês aqui uma parte muito importante. Na hora de fazer na hora que eu fui estruturar aqui, lembra do pé de máquina que eu passei para unir a costura aqui? Vai ficar uma lombada aqui, ó, na hora que for estruturar. E não fica legal. Eu particularmente não gosto. Que fica uma marcação bem aqui, ó, do acabamento que ficou lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura aqui e vou refilar. Vou cortar bem rente. Bem rente a costura ali, pra não ficar esse acabamento feio por dentro. E aparecer, né, na parte de fora. Só toma cuidado pra não cortar ali a linha da costura. Vou cortar e já trago pra vocês de novo. Já estruturei aqui a minha pasta. Ficou assim. Aquele acabamento aqui, olha, vocês podem ver que não fica aquela lombada feia. Depois que eu refilei a parte do excesso lá de dentro. E, gente, essa parte eu não deixo 1,5 centímetro menor não, 1,5 centímetros menor não. Eu gosto que fique bem retinho, porque na hora de fazer o acabamento, passar o viés, fica mais bonito. Aí vamos agora aqui para a alça de mão. A alça de mão, eu usei 2 pedaços de montana de 21 centímetros, 21 centímetros por 2. 2 centímetros de largura por 21 de comprimento. Usei 2 pedaços, aí eu passei a cola de contato, que é a cola que eu uso, colei, e agora eu vou passar uma costura aqui dos dois lados do comprimento. Eu faço esse pesponto também bem na beiradinha, retrocesso no começo e no final.
essa alça, gente, eu vou rebitar, mas quem não tem rebite, pode também passar a costura, tá bom? Corta aqui os excessos de linha. E mais um detalhe aqui sobre essa alça. Quando eu costuro, na verdade, quando eu colo ela aqui, ou pode ser também depois que costura, eu venho sempre com o isqueiro e dou uma queimadinha aqui, ó, pra selar aquele espelhinho que fica aqui depois que a gente corta. Fica bem bonitinho. Aí eu queimo aqui também as pontinhas de linha. E agora, vamos pra posição da alça. Eu marco aqui o meu meio aqui já tá marcado na hora que eu posicionei aqui pra fazer o bordado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou marcar 9 centímetros pra cada lado. 9 centímetros pra cá, 9 centímetros pra cá. E vou posicionar essa alça. Onde for os 9 centímetros, eu venho aqui. Quem vai usar rebite, rebita. Eu vou usar rebite e já vim mostrar pra vocês. E quem vai costurar também já pode passar a costura aqui. Voltei aqui pra vocês com o rebite já colocado. Eu sempre gosto de colocar aqui 2 rebites. E ficou assim, a nossa alcinha. Aí agora, eu venho com o forro, sempre o forro maior. E vou costurar aqui nos 4 lados. É importante lembrar que essa alça deve ser colocada antes do forro. Pra quem for colocar o rebite, não aparecer o rebite. Quem for costurar, não aparecer a costura aqui no forro, tá bom? Vamos lá passar a costura aqui nos 4 lados. Bem na beiradinha também essa costura, que depois a gente vai passar o viés de acabamento. Aqui está, já coloquei o forro, eu usei o bavão aqui pro forro, refilei toda a volta. Agora eu vou pegar o cone de linha e vou fazer a marcação aqui pra fazer essa beiradinha arredondada aqui. Eu coloco o cone de linha aqui e vou riscar nos 4 lados. Já fiz a marcação nos 4 lados aqui, arredondada. Agora vamos posicionar aqui a aba da pasta. Sempre observando para não ficar de cabeça para baixo. Aqui tá o rostinho. Aí eu vou passar uma costura virando aqui do avesso. Aí eu coloco beiradinha com beiradinha aqui, tudo centralizado. Eu gosto sempre de usar aqui um clipe para não sair fora. Eu uso só um clipe, mas pra quem tem dificuldade aqui, pode usar o clipe aqui em toda a volta. Essa costura eu já vou fazer prendendo a aba e já contornando aqui o arredondado. Sempre cuidando aqui pra não sair fora do lugar. Chega na beiradinha, eu faço a costura em cima da marcação que a gente fez pra ficar a beiradinha redonda. Corto o excesso da aba que sobrou aqui. Já corta aqui a arredondada, né? E ficou assim. Vou fazer no outro lado e já vou mostrar pra vocês. Agora vamos colocar o zíper e depois o viés pra finalizar. Frente virado pra baixo. Primeiro eu marco aqui o meio, né? O meio vai dar mais ou menos aqui no encontro da costura. E eu sempre observo que pro acabamento do zíper ficar aqui pra baixo, a gente tem que começar a posicionar o zíper aqui embaixo. Então eu marco o meio aqui na parte de baixo. Marco aqui por dentro que o zíper vai ser colocado. Aí eu posiciono frente do zíper pra cima. Sempre deixo passando aqui uns 7 centímetros de sobra de zíper. Quem quiser marcar 7 centímetros, posiciona aqui na marcação do meio e passa a costura bem na beiradinha em toda a volta. Pode ser no ponto 5 aqui, que é só uma costura pra posicionar aqui e segurar o zíper. Quando chega aqui na curva, vai girando ele aqui de acordo com a curva. Não precisa espichar o zíper, é só ir posicionando.
Na curvinha aqui, vocês podem vir com bastante cuidado, sem pressa. Não faz prega no zíper, não estica o zíper, só posiciona e vai girando. Vou fazer dessa forma em toda a volta, até chegar aqui e venho mostrar pra vocês de novo. Estou chegando aqui na união do outro zíper. Eu sempre deixo meio centímetros antes de encostar na marcação do meio que a gente fez. E eu esqueci de falar, antes da união também, meio centímetro, e depois da união, meio centímetro. Antes de chegar aqui, vocês marcam meio centímetro. Retrocesso. Cortar aqui o excesso de linha. E ficou assim. Ficou assim a parte aqui do encontro do zíper. Vou mostrar pra vocês de perto. Tá vendo? Agora a gente vai fechar ela aqui e passar o cursor. Para passar o cursor, agora eu vou destacar esse zíper toda a volta, deixar só a metade aqui, para ele ficar assim. Aqui eu junto a peça e vou colocar o cursor. Cuidado para não deixar o zíper virado, senão não vai dar certo na hora de fechar aqui. Dá pra vocês verem aqui, olha. Junta o zíper, do mesmo jeito que ele vai fechando aqui, vocês juntam ele e passam o cursor. Olha, bateu certinho aqui, ó. Fazendo isso, fechei. Agora eu vou abrir de novo. Não vou abrir até o final, vou abrir só até aqui, ó. Porque aqui vai ter um acabamento, depois no final a gente vai colocar um acabamento aqui. Vou abrir assim. E agora vamos colocar o viés. O viés, sempre começando aqui também pelo acabamento do zíper, para ficar na parte de baixo. Só conferir meu bolso aqui. Sempre jogando o zíper todo aqui para trás, para não costurar, principalmente aqui, que é a parte mais enjoadinha de fazer, por causa que é arredondada. Vou colocar frente do material com frente do material. Mais aqui para trás, ó, eu deixo aqui... Eu gosto que esse acabamento fica na parte de trás, então eu vou deixar aqui do meio pra cá 3 centímetros. Aí eu já começo aqui. Depois marca aí os 3 centímetros, depois dos 3 centímetros posiciona e faz a costura aqui com um pé de máquina. Sempre jogando o zíper para trás, para não costurar ele aqui. Porque se costurar ele aqui vai dar ruim. Mudei vocês de lugar aqui só para vocês poderem ver aqui melhor aqui na hora do acabamento. O zíper puxa aqui para trás para não bater aqui não prender ele na costura. Esse lado tem que ir com bastante cuidado. Às vezes acontece aqui um acidente, eu acabo prendendo ele também. Eu gosto de usar sempre uma chave para mim empurrar ele. Vou usar aqui uma tesoura. Coloca a ponta da tesoura aqui, ó, na cremalheira e empurra lá para trás.
Não puxa o viés, só posiciona. Essa é a parte mais enjoadinha que tem, a parte reta é mais tranquila. Chegou na curva aqui, com bastante atenção. Não precisa pressa. Vai empurrando o zíper para trás. Sempre respeitando aqui a costura de um pé de máquina, para não ultrapassar e passar por cima do zíper também. Sem esticar viés, só posicionando. Estamos chegando aqui na curva, sem pressa, com muito cuidado aqui. Sempre jogando o zíper lá pra trás. Não pode esquecer desse zíper, senão a gente costura ele. De vez em quando acontece um imprevisto e eu acabo costurando ele também. Sem fazer prega aqui no viés. Sem esticar, só posicionando, cuidando do zíper. Essa parte arredondada tem que ir com bastante cuidado aqui. Vou fazer isso em toda a volta. E já trago pra vocês verem de novo. Vamos fazer esse processo aqui em toda a volta. Chegando aqui na emenda. Eu falei pra vocês colocar o cursor. Eu coloquei aqui o cursor, mas na verdade vocês podem deixar isso pra depois. Tá bom? Mas já que eu coloquei aqui, eu vou virar ele aqui pra dentro. Eu vou puxar ele aqui, ó. Passar ele aqui por dentro. Mas vocês podem deixar pra depois esse cursor aqui. Vou puxar aqui, ó. E a costura eu passo reto até chegar ali do outro lado. Só posiciona aqui, ó, puxando ele aqui pra trás, que ele vai assentar direitinho na costura. Só cuidado pra não costurar a gremalheira aqui, ó. Chegou na emenda do viés, eu passo 1 centímetro a mais, dou o retrocesso e corto aqui. Corto aqui o viés que sobrou. Conferir as costuras para ver se não pegou nada aqui no zíper. Cortar aqui as pontas de linha. Tudo certinho, não costurou em cima do zíper. E esse acabamento fica assim, ó. Agora nós vamos desvirar o viés, desvirar ele e rebater. Desvira todo o viés, vai jogando aqui o acabamento para trás. Pra quem tem dificuldade, pode virar ele todinho aqui para trás e colocar clips. Eu não coloco, eu já vou direto. O acabamento junta bem aqui. E aí vamos passar aqui o pesponto. Sempre com o mesmo cuidado para não costurar o zíper.
nossa curvinha aqui de novo. Empurra bem o viés junto com o zíper lá pra trás. Passa a costura bem na beiradinha aqui, pra ficar bem lindo. Vamos fazer isso em toda a volta. Prontinho, cheguei aqui na emenda, dei o retrocesso, cortei aqui as pontas de linha. Agora é só refilar. Deixa eu conferir aqui se não prendeu nada. Tudo certinho. Aí a gente vai refilar isso daqui. Só cuidando pra não cortar aqui a costura. Passei o viés em toda a volta, já refilei. Eu tinha colocado o cursor, mas aí eu tirei. Coloco aqui agora beiradinha com beiradinha para não ficar torta, porque se colocar o cursor errado aqui, a pasta fica torta, tá bom? Aí eu vou passar o cursor aqui. Coloquei aqui o meu zíper. Ele fecha perfeitamente. Aqui no acabamento, para quem tem aquelas ponteiras linda e maravilhosa de metal, é só colocar aqui. Como eu não tenho, eu vou fazer um acabamento aqui com o próprio sintético. Aqui eu cortei, né, o excesso. Deixo ele assim, aí eu venho aqui, dou uma selada com o isqueiro para não desfiar. Quando fecha o zíper, ele já dá essa viradinha aqui, ó. Ele já vira. Então, como eu não tenho a ponteira, eu cortei um pedacinho de 4 centímetros por 3 e vou usar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui e vou colar. Eu sempre uso essa cola aqui, ó. Cola instantânea multiuso. Nunca tive problema com ela. Aí eu vou marcar aqui no meio. Vou passar aqui a cola. Posiciona aqui o zíper no material, bem juntinho aqui. Seguro bem até ela dar uma esquentada. Quando ela dá uma esquentada, é sinal que ela colou. Aí eu pego essa parte e viro. Isso aqui é improviso, viu, gente? Porque eu não tenho a ponteira. Mas quem tem a ponteira aí fica muito lindo. Ela nesse acabamento aqui também já fica bonita, né? Agora vamos posicionar a orelha, o lacinho e as patinhas dela. A orelha não tem regra não. Pode ser colocada aqui do jeito, de acordo com cada gosto, né? Dá pra colocar ela mais abertinha assim. Eu particularmente gosto de colocar mais juntinho assim, ó. Que deixa o rostinho dela mais redondinho. E aí eu uso essa mesma cola. A cola multiuso, cola instantânea, pra colar. Aí tem um lacinho, eu posiciono aqui o lacinho. Eu vou colar e já mostro pra vocês como que ficou a nossa linda Bernardinha. Gente, assim ficou a nossa linda Bernadette. Olha que graça essa cachorrinha. Olha, linda, né?
Espero que vocês tenham gostado. Quero ver muita lindeza dessa sendo produzida por aí. E quando vocês fizerem, me marca no Instagram, Vitória Baby. Beijinhos pra vocês e até a próxima.